Olá pessoal, Francisco por aqui, né? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos dar início à criação do nosso projeto, beleza? Que nem você já viu aí na apresentação, a gente vai criar primeiro o mais simples, o Keylogger mais simples, que é um sisteminha que vai gravar todas as caracteres, as teclas que for digitado no teclado, certo? E aí para fazer, você vai precisar do editor, né, o XAMPP rodando, um servidor Apache, porque a gente vai usar PHP, certo? E vamos precisar também do editor de código. Estou usando aqui o Visual Studio VS Code. E somente isso, né? Vamos precisar usar o VS Code e o servidor Apache. Não vamos trabalhar com questão de banco de dados, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos aqui na parte do localhost, tá? Do servidor Apache. Vamos no htdocs. Aqui dentro nós vamos criar uma pasta que vai ficar o nosso projeto. Essa pasta vai ficar os dois arquivos, tanto esse simples como aquele mais complexo, que é a parte das capturas de tela, né? A imagem, capturar a imagem da tela, que é o próximo vídeo, nosso próximo arquivo. Então esse aqui nós vamos criar, né, uma pasta chamada Keylogger, beleza? E nós vamos salvar nosso projeto tudo aí dentro. Vamos começar aqui, vamos criar o nosso primeiro arquivo. Então eu vou no File, New Test File, a linguagem vai ser PHP, beleza? Aí a gente vai passar direto, tá? O que eu vou fazer aqui? Nós vamos colocar uma exclamação e dar um Enter, tá bom? E aí eu vou trazer aquela parte onde você digita. A gente vai criar um campo aqui dentro do HTML, onde a gente digita, que vai ser o text area. Tranquilo? A linguagem, né, do HTML aqui, a gente vai colocar PTBR, porque a linguagem de leitura, senão o navegador ele fica toda hora pedindo para traduzir para português, se você deixar o em de inglês, né? Então a gente coloca lá o PTBR para ele não ficar pedindo para traduzir. Esse aqui é o title da página. Quando você abrir a tua página aí no teu navegador, você coloca um título para ela, certo? A gente, sei lá, pode colocar teclas, qualquer coisa você coloca aí, né? Vou colocar aqui teclas, o título dela, beleza? E aqui a gente começa a desenvolver para aparecer na tela. Você também pode colocar Keylogger, né? Também, tanto faz. Então, primeira coisa, vamos criar o form, né, de envio, certo? Você tem que ter o formulário de envio, porque ele tem que estar dentro, porque você vai clicar no botão enviar, certo? Aqui nós vamos abrir, né? Vamos colocar o text area, tranquilo. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para frente, abrir aqui, text, o text area, né? Text area. Aí nós vamos colocar aqui o name dele. Qual vai ser o name dele, gente? Esse name dele a gente vai colocar key, né? Pode colocar key, né? Que é chave. Não tem problema, tá? Vou colocar assim, ó, key, né? Vai ser, que significa chave. Vou fechar ele aqui. Agora eu vou abrir ele aqui novamente, que a gente precisa fechar ele, né? Text, opa, errei. A gente precisa fechar ele aqui. Deixa eu só copiar ele aqui, colocar ele aqui no final, fechar e fechar com a barra. Beleza? Então nós temos o nosso text area, né? Onde aparece lá para digitar. Esse text area é um campo, parece um input, só que ele é bem maior. E aí você pode aumentar ele. Ele garante muito, você pode digitar muitos caracteres nele. Tranquilo? Embaixo a gente pode clicar um input, ou pode criar um button também, tá? Tanto faz. Aí é você que sabe. Beleza? E aí esse button a gente coloca um type para ele, tá bom? Esse type vai ser submit, beleza? Vai ser enviar. E aqui a gente coloca o nome para aparecer, né? Opa, vou colocar aqui enviar. Deixa eu botar isso aqui maiúsculo. Tranquilo, vamos salvar isso aqui. Nós vamos salvar com key, né? Em PHP. Nós vamos salvar dentro da pasta keylogger mesmo, tá bom? E vai ser esse nome aqui, ó. Pode ser chave, pode ser key, pode ser tecla, pode ser keylogger também, tá? Vou salvar com key,
salvar. Aí você vem aqui no seu localhost, bom, clica aqui, last modify, vamos achar a pasta keylogger, e aqui nós temos o arquivo que nós acabamos de criar, ok. O teste área não apareceu, né? Com certeza ficou alguma coisinha errada aqui na digitação, apareceu só o enviar. Vamos voltar aqui para saber o que ficou errado nesse teste. Ah, faltou o T bem aqui, né? Teste aqui, teste área, beleza? Ficou faltando o Tzinho. Vamos atualizar, pronto, apareceu, ó. Você pode digitar, ele aumenta, ó, você pode fazer isso, né? Pode dar um enter aqui e tal, né? Então você capturar aí, a gente vai fazer esse exemplo, tá? E quando clicar no enviar, ele captura as teclas e manda para um arquivo que vai ficar nessa pasta aqui que nós acabamos de criar, beleza? Agora a gente vai para a parte do PHP, certo? Nós vamos criar um arquivo aqui dentro da pasta keylogger, né? Nós vamos criar um arquivo novo. Esse arquivo vai se chamar, deixa eu colocar aqui em cima para você ver, né? Nós vamos criar um novo documento de texto. Esse arquivo vai se chamar keylogger, né? O que vai acontecer? Esse arquivo keylogger, ele aqui é 2L, tá? Bem assim. Esse arquivo keylogger, ele vai... Deixa eu só ver se ele tá certo. Tá? Esse arquivo keylogger, ele vai receber as teclas que você vai digitar, tá bom? Então, quando você digitar lá, vai para cá, vai ficar salvado aqui no bloco de notas. Só corrija esse keylogger aqui, que eu tô com a cabeça aérea, tá? É keylogger, assim, tá? Coloca dessa maneira aí, keylogger. Na hora que você fazer o seu arquivo de PHP, tem que estar exatamente igual a esse nome de arquivo aqui. Porque qual é a ideia aqui? Ele tem que ser um arquivo TXT, tá bom? Pode ser outro nome, desde que lá no PHP você muda. TXT, beleza? Então, dentro da sua pasta htdocs aí, tem que ter o arquivo PHP e o arquivo de bloco de notas, chamado keylogger, mas pode ser outro nome. Beleza. Agora, nós vamos para cá, para nosso arquivo key aqui. Vamos abrir a tag do PHP, certo? Vamos fechar ela e aí a gente vai começar o nosso código PHP que vai gravar essas teclas aí que foram digitadas. Tranquilo? Então a gente vai trazer aqui a variável, né, que vai armazenar o arquivo onde as teclas serão salvas. Então vamos criar um arquivo aqui, log, né, chamar aqui log file, beleza? Aí nós vamos colocar aqui, né, o arquivo. Então vou colocar aqui entre aspas simples e vou colocar o nome do arquivo. Aí tem que ser exatamente igual você salvou lá. Por isso que eu corrigi, porque o meu salvei dessa maneira aqui, ó. Então é keylogger.txt, beleza? E aí você coloca um ponto e vírgula aqui no final, ó. Então tem que ser exatamente... Opa, não é isso aqui não, tá? Isso aqui é outra coisa. Tem que ser exatamente com esse nome aqui, ó. Keylogger, tá? Tem que estar do mesmo jeito. Beleza. Então nós criamos aqui a variável que recebe o nome do arquivo, certo? Que está salvo. Agora nós vamos criar a função, tá bom? A função para registrar as teclas. Então nós vamos criar essa função. Para criar a função aqui, a gente coloca, né, function. Deixa eu colocar aqui, né? A gente coloca function, aí vem o nome da função, você pode colocar log. Eu vou colocar assim, ó, log key, né? Dessa maneira aqui. Function log key. E aí a gente vai abrir aqui as chaves, fechar chaves, abrir e fechar logo os... abrir e fechar parênteses, né? Fechar parênteses e abrir e fechar chaves para criar logo. Aqui dentro a gente vai colocar o parâmetro. Então eu vou trazer aqui, vou criar uma variável chamada chave, né? Que vai entrar aqui. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar aqui dentro da função essa variável foi criada aqui fora. Para isso, né, para a gente acessar uma variável que está definida fora da função,
a gente coloca assim global, tá bom? Vou colocar global, aí eu vou colocar a variável, né, que a gente acabou de criar, a variável logo file, ponto e vírgula no final. Deixa eu colocar ela mais aqui em cima, pronto, baixar aqui. Depois que a gente chamou a variável, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável chamada file, tá bom? Essa variável, nós vamos trazer para ela uma função, né, chamada fopen. Essa função ela vai abrir o arquivo e vai adicionar os textos, né? E aí nós temos o seguinte, que ela vai adicionar texto, mas ela não pode apagar o que já está lá. Por exemplo, gravou, fechou, a pessoa abriu, gravou outros textos, então tem que manter os que estão lá. Tá bom? Então a gente coloca igual, né? Ela vai receber essa função aqui, fopen, beleza? E aí nós vamos abrir aqui o parâmetro dela e nós vamos passar a variável, né, que nós criamos lá, que é a variável logofile, beleza? E aí a gente coloca uma vírgula, bem assim, e aí coloca aspas simples, aqui, cadê as aspas simples? E a gente vai colocar o azinho, tá bom? A gente vai colocar esse azinho de append, né? Se eu não me engano, essa append é a palavra que dá para ele. E aí isso significa aquilo que eu falei ainda agora, que ele vai abrir, vai gravar e não vai apagar os outros que já estão aí, né? Que já estão no arquivo. Pronto. Agora, depois disso, né? A gente vai trazer aqui agora, a gente vai escrever, né? Vai escrever as teclas, vamos dizer assim. Vamos trazer outra função. A gente vai trabalhar aqui com muita função aqui, né? A gente vai agora escrever as teclas que foi digitada no arquivo, né? Então a gente traz a função do fwrite, né? Que é bem simples, né? Que já explica, né? Escrever, né? Write, né? Fwrite, né? Escrever. Abro e fecha os parênteses, e aí a gente chama aqui a função file, chama a variável, né, file, que foi criada acima, com o nome do arquivo, e a gente chama a chave, né, que é passada, que é o parâmetro da função. Então a gente coloca aqui a variável e coloca a chave, beleza? Parâmetro da função que é passado, quando a gente for ir digitando, né, quando for digitar que ela for valendo. Que mais que a gente vai precisar fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer a gravação, né? Fecha e faz a gravação. A gente já abriu, já gravou, né? Já escreveu. Só lembrando que aqui no final a gente sempre tem que colocar o ponto e vírgula, PHP, né? Senão dá problema. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar aqui a função close, né? Vamos fechar isso aqui. Gravou, né? Fecha após a gravação. E aí a gente chama aqui o file, né? A variável file que foi criada aí. Tá? Tranquilo, né? Beleza. Após isso, aqui a gente conclui a função, né? Que essa função aqui, ó, galera. Isso aqui é a função. Essa função, ela pega, né? Ela pega o arquivo, né? Ela pega as teclas que foram digitadas, né? Elas fazem esse sistema aqui de gravação, de abrir o arquivo e tal, de fechar e salvar. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós precisamos executar isso, né? Na prática, valendo. Então, a gente verifica, a gente faz a verificação aqui, abre um if, né? Abre as chaves. E aí a gente vai fazer a verificação se o método foi, né? Verificar se o formulário foi enviado do método certo, né? No caso aqui, o formulário, a gente vai usar o método, tá? Eu não tinha colocado. Vá no teu formulário aí, né? E coloca o método, que eu esqueci de colocar. Coloca o método post para ele, tá bom? Método post, vai ser o método enviado. Aí aqui embaixo, no hífen, a gente vai fazer justamente essa verificação. Chamar aqui a super global, né, do server.
E aí você vai abrir as colchete, aspas simples, e aí você vai colocar request method, né? Request método. Então ele vai verificar o método. A gente coloca aqui se foi igual a post. Vai verificar se o método foi requerido, né? Se o método, verificar se o método foi enviado. Aí para a gente pegar o que foi digitado, né? Vamos dizer assim. Cadê aqui? Aqui, ó. O que foi digitado aqui no text area, né? Nesse name dele, ó, perceba que o nome dele se chama key, né? Key. Então a gente precisa criar uma variável aqui, tá? Vou criar uma variável chamada chave. O nome dessa variável, ela poderia também se chamar tecla, né? Ficaria mais fácil para você entender, né? Você poderia chamar essa variável de tecla. Poderia chamar ela de chave. Não tinha pensado nisso antes, né? Você poderia chamar ela de tecla. Beleza, então você coloca aqui chave, mas onde tem chave, você pode ler como tecla, beleza? Na função, tá? As teclas que são pegadas. Beleza, então chave é igual, né? Recebe a super global aqui do post, beleza? E aí, qual é os dados? Qual é a informação que você precisa pegar daí? Você vai pegar aqui, ó, o name dele aqui, cadê? Aqui, ó. Então você precisa pegar esse name, né? Então keys, né? Então coloca aqui o key. Beleza, então você já tem as teclas digitadas, já tem aqui na chave. Tranquilo? Você já pegou as informações. Agora o que você vai fazer? Você vai chamar a função. Lembra o nome da função? O nome da função se chama logKey, né? Essa função aqui, galera, vamos botar o seguinte. Esse K, né? Colocar ele maiúsculo. Beleza? Então, assim, a função se chama logKey, né? Então, o que nós fazemos? Pegamos aqui o nome dela, né? Colocamos ela aqui. Deixa eu colocar aqui um pouco na frente. Faltou aqui assim, né? LogKey, o nome da função. Aí a gente abre e fecha a parênteses. Lembra que a função ela tem um parâmetro, que é a chave, certo? Ela tem esse parâmetro. Então, o que a gente vai fazer? A gente não criou aqui a variável chave, e aí você tem as informações. Você pegou as informações, né, lá do formulário do HTML. Então, aqui dentro a gente precisa passar o parâmetro para a função, certo? Então, ela vai executar agora. Agora ela vai executar a função. Beleza? Vamos salvar aqui. Atualizar aqui, vou digitar qualquer coisa, está meu nome aqui, Francesco, enviar aqui. Aí nós vamos aqui no nosso arquivo keylogger b, olha, tá aqui, ó, Francesco. Então o que acontece aqui, galera? Tudo que você digitar aqui, né? Tudo que você digitar, deixa eu abrir isso aqui. Tudo que for digitado, dar um espaço, digitar, sei lá, e dar um enter. Tudo que for digitado, ele vai, na hora que você clica em enviar, que você entrar no seu sistema, tudo que você digitar, opa, não é, toda vida eu abro errado aqui, né? Toda vida que você digitar, né, ele vai ficando aí, ó, e veja que ele não vai apagando, tá? Ó, tudo que eu digitar, deixa eu fechar, né, porque ele tem que atualizar. Esse aqui nós vamos usar no próximo vídeo. Deixa aí. Então, vou digitar mais uma vez aqui, ó. Digitar aqui 2025. Enviar. Então, tudo que você for digitando aí, ele vai salvando, ó. Vendo aqui? Ele vai salvando e não vai perdendo. Beleza? Então, essa é uma das formas. Capturação de tela. Ao enviar os dados, ele captura tudo que foi digitado. Beleza? O próximo vídeo agora vai ser um keylogger, onde toda vez que você digitar, ele tira um print da tela, tá bom? Toda vez que você digitar, ele vai lá e printa a tela e salva também dentro de uma pasta. Mas agora ele vai salvar em formato de imagem, beleza? Então ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, dê seu like aí, se inscreva no canal e vamos para o próximo vídeo, que agora é captura de tela, beleza? Vamos lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.